Boa noite, minha Paraíba, frente a frente, a partir de agora, pela sua TV Arapuã, um programa sem maquiagem, sem filtro, sem corte, sem censura, uma conversa direta que você acompanha toda semana aqui na programação da sua TV Arapuã. A nossa conversa de hoje é com ele, ex-ministro da Saúde, médico, cardiologista, Dr. Marcelo Queiroga, que assumiu recentemente a presidência do PL aqui da Paraíba e está preparando o partido para as eleições de 2026. Vamos saber o que a direita está pensando como estratégia para o Brasil e para aqui a nossa Paraíba nas eleições de 2026. Fica conosco, frente a frente, está no ar. Doutor Marcelo Queiroga, muito boa noite, seja muito bem-vindo aqui ao Frente a Frente, nesse pós-carnaval aqui. Obrigado, seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, Luiz, é um prazer estar novamente aqui no Frente a Frente para conversar com você e, através de você, conversar com todos os paraibanos, que o seu programa tem uma audiência excelente. Muito obrigado. Primeiro, deixa eu perguntar logo para quem está acompanhando televisão, é imagem, né? Viu, está dizendo o ministro fez ali um novo corte de cabelo, né? Você está fazendo o quê? Fez ali... Vou dizer que eu estou mais perto de Gilberto do que de Wellington Roberto. Isso está começando a ser um padrão dentro do PL da Paraíba? O que é que o senhor fez? Isso é para compor a minha imagem antiga, né? Quando eu era mais jovem, tinha mais cabelo, né? E hoje essa técnica evoluiu muito, né? E com resultados melhores. E não fica aquele cabelo de boneca, né? E aí... Você fez um implante para poder... Estimulado por colegas seus jornalistas. Olha aí. O jovem Leandro Magalhães, que é apresentador da CNN, está com a juba. O meu colega de ministério, André Mendonça, que hoje é ministro do Supremo Tribunal Federal. André era careca, pô. André hoje está com uma cabeleira lá. De roqueiro. É, pois é, vamos lá. Bom demais. Tem muita gente, inclusive, na fila fazendo também, viu? Mas esse já é um modelo do novo PL, inclusive. O novo PL terá ali também algo mais volumoso do ponto de vista de imagem aqui na Paraíba, a partir da sua presidência? Bom, o PL é o partido que mais cresceu nas eleições de 2022, né? E se deve à chegada do presidente Jair Bolsonaro, que é a maior liderança conservadora da América Latina, uma das maiores lideranças do mundo. O PL tem a maior bancada na Câmara Federal e isso traz uma nova configuração para o Partido Liberal, né? E vem acontecendo mudanças nos diretórios estaduais sob a liderança do nosso presidente Valdemar Costa Neto, que é um político muito experiente, né? Já aconteceu no Ceará, aqui na Paraíba. O bolsonarismo veio, o bolsonarismo é forte e quer o seu espaço na política sem fazer qualquer tipo de críticas aos que estavam aí, até porque chegamos onde estamos por conta deles. Agora, para a gente começar já de forma bem direta, ministro, o PL em 2026, falando em Paraíba, quando o senhor pensa em 2026, está claro a tese de que o partido só dará apoio a um candidato ao governo que defender a candidatura de Bolsonaro ou bolsonarista a presidente da República? Essa é a regra? Sem mais nem menos? O principal projeto nosso é levar Bolsonaro ao Palácio do Planalto novamente. Certo. Então, nós teremos candidaturas e palanques em todos os estados do Brasil. Ou um palanque próprio, com o candidato majoritário ao governo, ou em aliança, naturalmente, com partidos de centro ou partidos de centro-direita. Porque a tese é essa? É essa. O que aconteceu aqui no segundo turno das eleições? Nós tivemos o apoio do senador Efraim Moraes, que é um político de centro-direita, né? Desde o antigo PFL, né? O senador Efraim Moraes foi uma voz forte de oposição ao desgoverno Lula I. Foi até presidente lá de uma CPI que investigou um dos muitos escândalos desse governo, que é especialista em escândalo e voltou de novo para quebrar o Brasil. Então há uma identidade programática em uma aliança nossa com o do senador Efraim Moraes. No entanto, se não houver um palanque para o presidente Bolsonaro, que é o candidato favorito a ganhar as eleições em 2026, nós temos que ter candidatura própria. No caso do Efraim Filho, do União Brasil, eles têm um governador Ronaldo Caiado, né? Isso que está ali se colocando como um pretenso candidato a presidente. Ou seja, qualquer legenda que tiver um candidato que não seja ou Bolsonaro ou escolhido
por Bolsonaro, o PL está fora. Isso é uma regra matemática. É porque nós vamos ganhar as eleições em 2026. O governador Caiado é um excelente nome, uma pessoa que eu tenho um relacionamento pessoal muito bom, é médico como eu. Tivemos um relacionamento excelente lá quando eu era ministro da Saúde, mas falta ao governador Caiado uma densidade eleitoral nacional. Ele não tem, ele é forte em Goiás. Goiás é um estado relativamente pequeno, apesar de ser um estado forte no agronegócio e dele ser bem avaliado como governador. Povo mesmo, povo na veia, quem tem é o PL, através de Jair Messias Bolsonaro. Vou querer falar sobre esse nome da direita para 2026 e do PL, naturalmente. Mas antes de perguntar, foi por causa disso, dessa sua posição muito clara de que o PL só vai ficar aqui na Paraíba com quem apoiar Bolsonaro ou indicado por Bolsonaro em 2026, que o ex-presidente disse: Marcelo, vai lá conduzir o PL da Paraíba, porque a gente precisa dessa indefinição da legenda. Eu quero uma legenda que esteja muito clara em relação a isso. Foi por causa dessa resposta de lealdade de Queiroga com o Bolsonaro que você assumiu a cadeira que você está sentado Bom, agora? a minha proximidade com o Bolsonaro é inequívoca, né? Tanto é que, no auge da pandemia, ele me convocou para ser ministro da Saúde, que era o ministério que tinha as atenções da população, era o ministério mais importante naquele momento. Então é natural que eu seja uma pessoa da estrita confiança do presidente Bolsonaro. Mas ele chamou muitos ministros também que desapareceram agora. Já é o né? ministro vagalume. Né? Como é o ministro É que ele vagalume? pisca e depois ele some e a gente não vê mais onde está. Não é? Tem Bolsonaro... aqueles que é só do Twitter também, né? Bolsonaro teve muito isso? Bolsonaro sabe. Bolsonaro é um político que está na cena política desde 1988, quando foi eleito vereador pelo Partido Democrata Cristão. O Bolsonaro é um político experiente, é um político articulador, não é um político que as pessoas pensam que é um cara radical, muito pelo contrário. O presidente Bolsonaro, ele tem uma visão política muito grande, é um político da mesma estirpe do Michel Temer, do presidente Fernando Henrique Cardoso, no conhecimento da política e como a política se encaminha, até do próprio Lula, né, no que pese as divergências ele ideológicas. Ele está acostumado com algumas traições ou afastamentos? Porque eu vejo muito ele com o ex-ministro, o Gilson, não é isso? Do turismo. Gilson é como eu. Embora tenhamos estilos diferentes, nós somos muito próximos ao Bolsonaro. E os outros? Os outros também. A Tereza é uma ministra próxima ao Bolsonaro. Acontece que ela tem um estilo diferente, né? É a Damares. Ou seja, eu, Damares e Gilson, a gente é uma espécie de um triunvirato que está sempre com o Bolsonaro. Não é? Ciro Nogueira, que é um político de um estilo diferente, é o presidente do Partido Progressista, mas é uma pessoa que tem uma habilidade política incrível. Né? Eu mesmo, como ministro da Saúde, ele era senador, me ajudou muito no Senado. Como ministro da Casa Civil, era uma pessoa de referência que nós tínhamos ali para nos socorrermos naqueles momentos de dificuldade, de um aconselhamento com um relacionamento com o Congresso Nacional. Enfim, a gente vive em um regime democrático. O Ciro é muito leal ao presidente Jair Bolsonaro. Bom, e nessa escolha, com base nessa lealdade, nessa proximidade daqueles que ficaram, né, daqueles que continuaram nessa relação, a sua presença no PL, ela difere do deputado Wellington Roberto, por exemplo, que era o presidente ao longo desse tempo todo. O deputado Wellington Roberto não conseguiria garantir isso que o senhor garante para Bolsonaro, é isso? Você sabe que o presidente Bolsonaro tem um relacionamento excelente, assim como Gilberto podia ser o presidente do Diretório Estadual. E por que não foi o Wellington? Porque o Gilberto, ele está em Brasília, é uma voz nossa, forte lá, ele tem um palanque lá em Brasília e ele não tem todo o tempo necessário para ficar aqui no estado da Paraíba para fazer o partido crescer. E nós trabalhamos absolutamente alinhados. O deputado federal Wellington Roberto é um político muito experiente, é um parlamentar que está na cena política desde 1998, quando ascendeu ao Senado, em função do falecimento do saudoso senador Humberto Lucena, e desde lá o Wellington tem um mandato, todas as eleições. Então é alguém que conhece política, que conhece a política da Paraíba, é um quadro importante do Partido Liberal. Há esse reconhecimento da nossa parte. Agora, em 2022, houve muito desgaste para o Wellington, né? Até porque ele comandava o partido vinha mudando, né? Estava absorvendo esse chamado bolsonarismo, e o Wellington teve que se virar nos 30 ali, e aquilo ali caiu alguma rejeição em cima de Wellington. Então é hora de ter o Wellington como uma referência, mas talvez não seja o melhor momento para que ele fique à frente do partido, e deve ter sido isso que Valdemar e Bolsonaro
analisaram, né? Mas vocês estão fazendo de tudo para manter o Wellington dentro do partido ou vocês lavaram as mãos e disseram, olha, se quiser ficar, fique, mas não tem água gelada nem café quente? Então, tenho respeito e o reconhecimento por tudo que ele fez pelo Partido Liberal, até já falei aqui que considero o Wellington como sendo uma espécie de presidente de honra do PL. Eu sempre que puder e sempre que houver esse espaço, procurarei conversar com o Wellington para ter o ensinamento, o aconselhamento, porque ele já viveu na política coisas que, apesar de eu ser experiente, né, eu não vivi. Então não há esse sentimento em relação ao Wellington. Se ele desejar, por um motivo ou outro, buscar uma outra agremiação partidária, é um direito que ele tem e acho até que não é o espírito do presidente Valdemar querer deixar ele preso ao partido por conta da sua eleição pelo PL. Se ele quiser uma carta para ir para outro partido, não creio que o presidente Valdemar se negue a fazer isso. Vocês darão para ele não perder aquela história do mandato? Não há esse espírito de litígio com o deputado federal, o Wellington Roberto. Mas só para eu sair desse assunto, o ex-presidente Bolsonaro chegou e disse assim, ó, façam de tudo para o Wellington ficar, ou não teve essa... Não, mas o presidente Bolsonaro gosta do Wellington. Tá? O Wellington, quando eu cheguei no ministério, o Wellington era líder do PL lá. E o Wellington ajudava a aprovar as matérias do governo, e há esse reconhecimento. Não tem essa coisa aqui daqueles políticos do Centrão e dos bolsonaristas. O Wellington é alguém que vota em quase todas as matérias, alinhado com o presidente Jair Bolsonaro. Do lugar onde ele está. Não tem problema. É uma questão dele, é mais dele do que nossa. E esse sentimento não é só meu não, tá? Esse sentimento é do próprio Gilberto. Não há esse espírito de expulsar o Wellington? Não, de maneira nenhuma. Agora, se ele achar melhor ficar lá com o Zé Aldemir, lá no PP, aí é o direito mas dele. Por falar nisso, hoje ele, inclusive, mencionando essa história, ele falou, meio que um sinal de mágoa de ter acontecido isso, mas sem nenhum ataque em si, mas fez uma lembrança de que ele fez muito pelo partido, inclusive do ponto de vista de tamanho, de eleição, de partido. Sim. Eu não vejo lugar melhor para o Wellington do que o Partido Liberal, que é a casa dele. Esse é o o meu sentimento. Tá, vamos lá, 2026 você está falando de Bolsonaro, mas Bolsonaro está inelegível, ministro. Aí minha pergunta é o seguinte, está inelegível, pode mudar, mas ele está inelegível agora. Na hora que se sustenta a pretensa candidatura de Bolsonaro para 2026, não atrapalha que outros nomes possam ser escolhidos e já avancem nesse processo, ou vocês não trabalham com isso? Qual é a estratégia para a gente entender? Ainda cabe recurso das decisões do Tribunal Superior Eleitoral, cabe recurso ao Supremo Tribunal Federal e nós esperamos que esse recurso seja acolhido para devolver os direitos políticos ao presidente Jair Bolsonaro. Até porque, pelo que ele foi condenado no TSE, não há fundamento nenhum. Uma reunião com embaixadores, que é da competência do presidente da República fazer a política externa. Falou num palanque lá que foi providenciado pelo Silas Malafaia. Aquilo não foi bancado com recursos públicos. Então não tem por que o presidente Bolsonaro ter perdido os seus direitos políticos no TSE. O Supremo deve rever. Essa denúncia que está aí é uma denúncia absolutamente inébita. É uma denúncia que não é acompanhada de provas. Aí já é a história da questão da República criminal, em relação à que é outra questão que pode ter impacto na elegibilidade do presidente Jair Bolsonaro. Não é? Então nós esperamos e acreditamos na justiça, apesar de ter ministros do Supremo Tribunal que são pessoas que têm um comportamento político, até porque eram políticos até bem pouco, e chegaram inclusive a comparar Bolsonaro com um demônio. Não é? Como é que uma pessoa dessa pode ter isenção, com todo respeito ao ministro, mas como é que pode ter isenção para julgar o Bolsonaro? E como é que vocês acreditam, então, numa reversão? Porque a função do Poder Judiciário é julgar com imparcialidade, com base na técnica, com base na jurisprudência da própria Corte. Jurisprudência essa que não foi aplicada no TSE. Não é? Lembra da chapa Dilma Temer, que foi julgada no TSE? Por quê? Porque o PSDB, do meu querido deputado federal e ex-senador e governador Aécio Neves, entrou com um recurso no TSE. Não é? E esse recurso, o relator votou por esse recurso ser arquivado, mas o ministro Gilmar Mendes, que é um jurista muito experiente, foi divergente e apresentou um voto divergente e foi instaurado um processo para apurar as eleições Dilma Temer. E o que aconteceu depois? O presidente Gilmar, que foi o autor da abertura do processo, no julgamento era o presidente do TSE, o relator do processo, o paraibano Herman Benjamin,
estava empatado, 3-3, e Gilmar desempatou para manter o registro da chapa Dilma Temer, dizendo ele ali que o TSE não tinha legitimidade para cassar um mandato de um presidente da República. Então, isso são fatos. Certo. Então, se houver uma tecnicidade, se ativerem aos autos do processo as provas, não há por que o presidente Bolsonaro ser punido pelo Supremo Tribunal Federal. A gente viu em outros processos, que inclusive indivíduos que tinham sido condenados em 3 instâncias do Poder Judiciário, não preciso dizer quem é, né, em que os empresários que foram pegos em corrupção ativa devolveram dinheiro com acordos de leniência que, para a vergonha do Brasil e para o espanto do mundo, estão sendo desfeitos, né? Inclusive o Brasil, do ranking da transparência internacional, caiu várias posições. Quer dizer, então, se julgarem de acordo com o que está lá nos autos, não tem outro desfecho senão a absolvição do presidente Jair Bolsonaro, que não tem nada a ver com golpe. O presidente Bolsonaro é um democrata, foi eleito várias vezes, acredita na democracia e tem de lado dele o povo brasileiro. Agora, ministro, várias perguntas em relação a esse tema todo. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma por uma. Primeiro, a leitura política. Para uma reversão, a relação de Bolsonaro com o Supremo e com o Poder Judiciário precisaria estar muito boa, e a relação do Supremo, do Judiciário com Lula precisaria estar muito ruim. Não é esse cenário que a gente vê. A gente ainda vê um cenário de conflito do ex-presidente com o Poder Judiciário de alta instância, né? E não se vê essa relação ruim do atual presidente Lula com o Poder Judiciário. Como é que vocês acreditam nessa reversão nesse sentido? Tem que se julgar de acordo com os autos. É isso que diz a Constituição Federal. Estamos na Quaresma, né, o período que antecede a paixão de Cristo, e Cristo foi julgado por Pilatos, né? E chegou lá, Pilatos disse: o que você tem a dizer em sua defesa? O que Cristo falou? Você não tem jurisdição sobre mim. Quem tem jurisdição sobre mim é o meu Pai. Porque esse julgamento que está aí é um julgamento de cartas marcadas. Agora, e aí você vê o que acontece. Quem seria nesse caso? O que acontece é que soltaram quem? Barrabás. O ladrão. Certo? Então o que acontece? É o que a gente está vendo hoje no Brasil. Eu estou confundindo minha cabeça. Quem seria, então, nesse caso, quem teria essa jurisprudência para fazer esse julgamento? A jurisprudência é do STF, não é? As decisões do STF. E lá a gente tem o quê? O presidente Lula, que foi julgado na primeira instância do Poder Judiciário, passou por 3 instâncias do Poder Judiciário. O STF autorizou ele ser preso pela decisão da segunda instância, ou seja, foi condenado em todas as instâncias e foi solto em um julgamento de um embargo de declaração. Eu não sou jurista, mas nós sabemos que embargos de declaração, eles servem para corrigir distorções, determinadas obscuridades, que sejam, por exemplo, diferentes do que foi julgado e o que saiu no acordo. Então, a jurisprudência do STF, Bolsonaro sequer era para ser julgado no STF, muito menos quando faz parte de um inquérito que foi instaurado lá atrás, a título de fake news, de ataque ao STF, que é absolutamente improcedente, que a Procuradoria-Geral da República, à época, foi contra esse inquérito. Então, é tudo errado. Então, isso à luz de um tribunal penal internacional, não tem dúvida que o presidente Bolsonaro vai ser absolvido. Você pode ver que o Tratado de São José da Costa Rica, que versa sobre essas questões criminais, prevê que todos têm duplo grau de jurisdição. Não é isso que a gente está vendo, as pessoas sendo condenadas no Supremo, pessoas comuns que não têm prerrogativa nenhuma de foro. O STF acabou de voltar, há 2 anos atrás, que até os políticos, pelo que eles fizeram antes do mandato, eles respondem na primeira instância, não é no STF. Então está havendo uma distorção muito grande. Eu não sou especialista, isso aí é para os advogados. Mas, pronto, eu quero pegar esse ponto quando o senhor fala, olha, tem outra jurisprudência para ser julgada. Que jurisprudência? Algo acima do STF ou fora do Brasil, é isso? Estou perguntando isso porque, de forma muito clara, já teve defesas de que os Estados Unidos pudessem intervir no Brasil para fazer essa leitura. O senador Marco Duval recentemente disse claramente, Estados Unidos invadam o Brasil nesse sentido. Não, eu não acredito nisso. Em Estados Unidos invadir o Brasil, nenhum de nós defende esse tipo de coisa. Não, agora, o que pode existir? Pode existir que surjam fatos novos que interfiram em relação a esse cenário que está aí. Eu vou dar o exemplo da Vaza Jato.
o senador Sérgio Moro, o juiz, né? Sim. E sem que se fizesse um julgamento adequado daqueles fatos que foram ali trazidos na Vaza Jato, nos quais se acusa Moro e Deltan de terem combinado para fazer um julgamento sumário em relação ao ex-presidente Lula, não é? Isso aí mudou aquele cenário. Tá? Então pode acontecer que hajam fatos novos que de alguma maneira modifiquem esse cenário. Está falando não vaza golpe, não vaza... Não é vaza não, é fatos novos que surgem de investigações, até de investigações que são feitas no exterior, né? Lembrar que a Petrobras, que foi quebrada pelo PT, e eles voltaram agora com gosto de gás para quebrar as estatais de novo, tem americano que coloca dinheiro comprando a ação da Petrobras. Tá. Ok? Eu quero fazer já uma pergunta política ainda sobre 2026, mas antes, sobre esse tema, duas perguntas. A primeira delas em algum momento o PL apresentou lá no Congresso, parlamentares do PL apresentou uma proposta para redução da inelegibilidade de 8 anos para 2 anos, no caso de inseridos na ficha limpa, de enquadrados na ficha limpa. Isso, inclusive, ajudaria o ex-presidente Bolsonaro nesses 2 casos de inelegibilidade que ele ainda tem, né? Ainda responde, ainda sustenta. Mas, ao mesmo tempo, me parece um contrassenso do PL, que sempre defendeu a história do combate à corrupção, à criminalidade, de reduzir e atenuar essa pena para maus políticos no Brasil como um todo. O senhor é a favor ou contra essa redução? Só para ficar claro. Bom, em primeiro lugar, o presidente Bolsonaro não tem qualquer tipo de condenação, não é? Então, eu não vejo como essa eventual modificação nessa lei da ficha limpa pudesse beneficiar o presidente Bolsonaro. Resolveria o prazo dele agora. Não, ele não tem condenação, o presidente Bolsonaro, em nenhuma instância. Tá? A inelegibilidade, a garantia da inelegibilidade... Eu sei, mas ele não tem condenação com trânsito em julgado. Tá? Agora, a minha opinião sobre essa lei da ficha limpa, eu sou favorável à lei da ficha limpa. Agora, o nosso descontentamento é que essa lei da ficha limpa, ela só vale para os políticos conservadores. Os políticos da esquerda são beneficiados pela ficha limpa. Ela não viu... Por essa lei que há uma leniência com o julgamento. Mas ela não viu deles. Bem antes, ministro? Não, a lei da ficha limpa, ela surge ali, se eu não me engano, 2005, no governo da Dilma, que foi até o ex-governador Cássio, ele foi em curso, só que não tinha havido aquele processo da anualidade, né? E por conta disso ele pôde assumir o Senado Federal. Então aquilo foi uma iniciativa popular, anterior. Não é? Então, mas o que acontece? Depois que essa lei começou a vigir, a gente vê hoje que ela está só beneficiando os políticos. Inclusive, acho que ela enquadrou o Lula em 2018, né? O Lula estava na cadeia, estava preso. Então, mas ela é uma lei da ficha limpa que enquadrou... Estava preso, ele não tinha como ser candidato, ele estava preso. Mas a ficha limpa, pela ficha limpa, né? Não, ele estava também por conta da questão penal. Antes da ficha limpa, ele não poderia ser candidato. A outra pergunta que eu ia fazer, além dessa da história, eu sou a favor da ficha limpa, mas não é a favor da redução, então. Não, eu acho que essa legislação ela deve ser preservada. Agora, se observa que há gradações em relação à intensidade gravosa dos fatos, em que um político não seja assim de maneira taxativa, 8 anos, isso é uma questão, uma matéria legislativa que pode ser estudada pelo Congresso Nacional, que é quem tem competência para isso, né? Por exemplo, o Conselho Regional de Medicina, eu já fui conselheiro. Suspensão de até 180 dias. Né? Pode pegar 90 dias de suspensão. Não é obrigado você pegar o prazo todo. É como a inelegibilidade em decorrência do impeachment, né? Que 8 anos de inelegibilidade. A Dilma fatiaram lá o julgamento e ela não ficou inelegível, quando a lei do impeachment é clara. 8 anos de inelegibilidade. A lei antiga, lá da época do Vargas, era até 8 anos. Né? Então podia-se fazer uma dosagem. Então isso é algo que pode ser feito, uma mudança, mas isso é uma mudança legislativa depois do devido processo legislativo. Outra pergunta antes da gente ir para 2026. Falando na denúncia da PGR em relação à participação do sobre a acusação de participação ou de responsabilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro num roteiro de atentado ao Estado Democrático de Direito. É uma entrevista recente, o próprio ex-presidente Bolsonaro registrou que eu sentei com alguns generais para conversar sobre o que ele considerava ilegítimo do ponto de vista das eleições e de um modelo ali para o Brasil naquele final.
que o senhor acha que é a melhor defesa para Bolsonaro nesse processo especificamente? Assim, qual é a visão que o senhor tem e que parece juridicamente a melhor defesa para ele fazer diante dessa acusação? Não é a minha área, eu não sou criminalista, eu sou cardiologista, né? Mas a melhor defesa são os fatos. Como é que o presidente Bolsonaro sai do governo, uma transição pacífica, nomeou os 3 comandantes das forças, estava nos Estados Unidos. Se o presidente quisesse dar um tipo de golpe, ele teria feito quando ele estava no mandato. Mas eu não estou perguntando do 8 de janeiro, não, ministro. Eu estou perguntando antes. Assim, o pós-eleição, aqueles antes, 2 meses... o que existia? Existia discussões a respeito do artigo 142 da Constituição Federal, que eu não vou entrar no mérito dessas discussões, porque eu não sou especialista nesse assunto, né? E existem situações em que se tem previsão constitucional de estado de sítio, uma série dessas discussões. Desse debate. Isso deve ter havido esse debate. O senhor participou de alguma reunião dessa? Não, com esse tema não. O senhor fez esse debate? Não participei. O senhor foi perguntado? Não fui perguntado sobre esse tema em nenhum momento. Na realidade, até a mídia veiculou uma reunião do golpe. Presente, Uma reunião que o presidente Bolsonaro falou foi o que ele sempre falou em praça pública. Não teve nada de reunião de golpe. Né? O que as pessoas precisam diferenciar são as falas de natureza política, que uma liderança política muito assertiva, como é o presidente Bolsonaro, às vezes faz, muitas vezes no calor da emoção, do que efetivamente acontece. Né? A gente viu o que aconteceu. Eu mesmo no Ministério da Saúde, uma transição absolutamente pacífica em relação à questão da saúde. Recebi os 4 ex-ministros anteriores da época do PT, o Quioro, o Padilha, o Temporão e o Humberto Costa. Dentro da maior normalidade, todos os dados foram passados. O Ciro Nogueira comandou isso aí, juntamente com o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, sem qualquer tipo de intercorrência. Bom, mas vamos lá para 2026. O cenário de hoje, o senhor fala assim, se mudar, mas o cenário de hoje é um Bolsonaro que não pode ser candidato a presidente. Que nome a direita tem para poder, ou quais nomes a direita tem para dizer o seguinte: olha, se Bolsonaro realmente não pudesse, se foi negado a ele o direito, nós temos esse nome aqui principal, e na sua visão, o senhor anda muito lá em Brasília com ele, teve recentemente almoçando com o Bolsonaro lá em Brasília. O que é que ele diz assim? Qual é o nome? É a Michele Bolsonaro? É um dos filhos? É o Flávio? É o Eduardo? Quem é? O plano A é o Bolsonaro, né? O plano B é o Bolsonaro, o plano C é o Bolsonaro. Mas se não conseguirmos viabilizar, o presidente Bolsonaro, que é a maior liderança, naturalmente que ele vai indicar quem é aquele sucessor dele, e todos nós seguiremos. E há nomes excelentes. Flávio Bolsonaro é um jovem senador brilhante, muito articulado. O Eduardo está fazendo um trabalho excelente em relação a essa questão internacional, né? Bem relacionado. Hoje fala até árabe, né? Então é um cara bacana, brilhante. Tem a nossa primeira-dama, Michele Bolsonaro. Fora do nosso partido, temos Tarcísio de Freitas, que é um bolsonarista. Nós temos vários nomes. Agora, a esquerda não tem nenhum. O senhor foi interessante porque o senhor citou nomes, 2 filhos de Bolsonaro e a esposa, e conseguiu sair dessa bolha para citar aí o governador Tarcísio. De fato, ele está na lista, ou se eu lhe perguntar muito claramente, olha, estrategicamente, Torres, o ex-presidente Bolsonaro não vai emprestar o potencial eleitoral dele ou para nomes que fora desse circuito? Eu tive com o Tarcísio recentemente, né? Eu me dou muito bem com o Tarcísio, alguém que me acolheu quando eu cheguei no Ministério. E Tarcísio me disse que o projeto dele é ser reeleito governador de São Paulo. Não está no horizonte dele para 2026 se candidatar à presidência da República. Nem com apoio... Acredito que se houver um chamamento do presidente Jair Bolsonaro, ele é alguém que segue muitas orientações do presidente Bolsonaro, e quando o presidente Bolsonaro dá uma orientação, você pode seguir, que é certeza que dá certo. Eu lembro como ele orientou o Tarcísio a ser candidato ao governo de São Paulo. O Tarcísio não queria ser candidato ao Senado. Você vê que deu certo e hoje é o melhor governador do Brasil, não é? Então, nós acreditamos que Bolsonaro vai recuperar os seus direitos políticos e teremos Bolsonaro em 2026 para que o povo brasileiro possa votar, possa decidir se quer o Bolsonaro ou se quer continuar com esse governo em fase de decrepitude. É um paciente que não é nem mais para ir para a UTI, né? Porque o paciente que vai para a UTI é aquele paciente que tem condição de se recuperar, né? Esse Lula está em cuidados paliativos, ou seja, ele não tem condição
para ficar mais um período à frente da presidência da República. A propósito, ministro, está sendo convocado um ato para o dia 16 de março agora, pelo próprio Bolsonaro, inclusive, lá para o Rio de Janeiro. Acho que tem até uma informação que eu li de que ele estava querendo que até nas cidades, nas capitais, não fizessem, para que todo mundo que pudesse ir se concentrasse lá no Rio de Janeiro mesmo. Que ato é esse? Só para a gente entender, que ato é esse? Em alguns momentos eu vi um fora Lula, para eu entender esse fora Lula, que me parece que ele confronta com um pedido de anistia. Se pede uma anistia para esfriar essa tese de retirada de presidente de governo, tal, essa coisa toda, não aceitação da eleição, ao mesmo tempo um fora Lula num momento como esse. Explica para a gente que ato é esse. Bom, a anistia se deve às pessoas que estão presas aí com penas altíssimas, ao nosso ver, injusta, né? Então, caberia ali uma anistia para reparar essa decisão que foi tomada no STF, como essas pessoas não têm direito a recurso nenhum, porque se fosse num julgamento normal, de primeira instância, podia chegar ao STF. Né? Então, anistia é para essas pessoas. A questão do fora Lula é o fora Lula, mas não é impeachment do Lula. Tá? É o fora Lula para 2026. Em 2026, né? No debate eleitoral. Porque o regime presidencial, o impeachment é um instituto de exceção. É porque nós, essa nova democracia brasileira, que começa com a Tancredo Neves, enfim, né? Já tivemos 2 presidentes que foram submetidos a um processo de impeachment. Isso é muito traumático. No regime parlamentar, o primeiro-ministro recebe um voto de censura e o governo dele cai, né? Até porque se ele não tiver maioria no parlamento, o governo não se sustenta, né? Então não defendemos o impeachment do Lula, apesar da gente saber o mal que ele está fazendo ao povo brasileiro, está destruindo as nossas estatais, está acabando com a economia popular. A lide dele em relação à responsabilidade fiscal joga de novo o Brasil no abismo que a senhora Dilma Rousseff levou o Brasil em 2014, né? Que disse que ia fazer o diabo, mas que não perdia as eleições. Né? Então, espero que o Lula não queira fazer isso para entregar o Brasil numa situação ainda pior do que Dilma entregou o Brasil ao presidente Michel Temer. Né? E o presidente Bolsonaro é um grande defensor das liberdades individuais, ele reitera isso sempre de maneira muito enfática e eu tenho certeza, e nós todos, eu também estarei lá no Rio de Janeiro, juntamente com o deputado federal Cabo Gilberto, representando aqui a nossa Paraíba, para fazermos novamente uma manifestação sem black bloc, sem destruição de patrimônio público, sem ameaça, sem arruaça. Perspectiva de adesão e de público, ministro? Você sabe que quando eu fui para aquele do ano passado, lá na Paulista, né? O Bolsonaro vinha até para cá, a expectativa da gente de público era que ia ter um público muito grande. Realmente se confirmou, né? Quase 1 milhão de pessoas. Depois houve um outro no 7 de setembro, né? De novo, repetimos a dose, né? Então, uma expectativa de público muito boa em relação ao evento de domingo no Rio de Janeiro. Claro que é diferente, o Rio de Janeiro de São Paulo tem características próprias, mas a gente espera que tenha uma adesão muito grande. Tem convidados fora, você falou em Ronaldo, a gente falou em Ronaldo Caiado, falou em Tarcísio Freitas, eu queria falar de outros nomes como o Pablo Marçal, o Gustavo Lima, né, o cantor Gustavo Lima. Vocês aceitam outros nomes? O governador Ratinho Júnior, vocês aceitam outros nomes ou não querem? Quem quiser que se qualifique para ir para o segundo turno, rapaz. Quem está no segundo turno é quem tiver o aval do Bolsonaro. E ponto final, PT, saudações. Quem é governador, renuncia, vai lá ser candidato. Se tiver no segundo turno, e se for um candidato que a gente veja com um perfil mais semelhante com o nosso, a gente vai apoiar, como é o caso do governador Ratinho Júnior. Ele faz um bom governo lá. Mas não receberá o apoio no primeiro turno de Bolsonaro? Se nós temos um candidato favorito a ganhar a eleição no primeiro turno, que é Bolsonaro, a gente vai apoiar um de fora? Não, mas se ele não puder... Se ele não puder, o candidato que o Bolsonaro apoiar vai ter a mesma força. As pesquisas estão mostrando aí, Luiz. Até determinados institutos de pesquisa retiram o nome de alguns dos nossos nomes porque eles querem retirar. Porque às vezes eles preferem mais um candidato do que outro, né? Mas não tenho dúvida, Bolsonaro estará no segundo turno das eleições de 2026. Bom, a gente falou do Tarcísio Freitas, que é do Republicanos, e aí nos faz e nos remete à presença de uma figura paraibana, hoje na Câmara Federal, chamada Hugo Mota, atual presidente da Câmara Federal. Que nota o senhor está dando para Hugo Mota desde que ele assumiu essa
cadeira na Câmara Federal? Eu dou uma nota muito boa ao Hugo, mas até antes mesmo de chegar à presidência da Câmara, porque isso é fruto do trabalho dele. Não é surpresa para ninguém, né? Eu sempre votei em Hugo Mota antes dessa minha filiação partidária, como cidadão, como Marcelo, né? Votei em Hugo 3 vezes para deputado federal. Já vi ali, já reconhecia todas as características de uma grande liderança, né? E hoje no Congresso, na presidência da Câmara, já está mostrando toda a sua capacidade de diálogo, de articulação. É um político de primeiro time da política nacional. Às vezes as pessoas comparam com Arthur Lira, né? Sim. Arthur Lira tem um estilo diferente, né? Arthur, eu até brincava com ele, dizia que ele chegava chutando a porta para entrar, né? O Hugo vai, bate, né? Para entrar, conversa, mas ele é firme em suas posições políticas. Até aqui deu uma entrevista para vocês que virou... Aliás, a história do 8 de janeiro. Virou uma entrevista nacional. Até a Globo colocou a tua entrevista aí. Sim, sim. Parabéns aí para vocês. E o Hugo mostrou firmeza, mostrou personalidade ao fazer essa defesa. Aliás, o ex-presidente Bolsonaro telefonou naquele dia para o presidente Hugo, ainda ele aqui no sistema Arapuã de Comunicação. Eu quero lhe perguntar exatamente isso. Você acha que, porque nessa entrevista também, ele foi contra o impeachment, né? Ele disse que não tem compromisso sobre a anistia, não, ou seja, ele deu poucos estímulos em relação à anistia, ou seja, ele também fez acenos para o PT e para o governo Lula. Você acha que hoje que a postura dele, ele está conseguindo de fato ficar no centro ou ele dá mais sinais para a direita, para a esquerda? O que nós queremos é que, uma vez o projeto sendo pautado, que o Hugo coloque para votação. E quem vai decidir são os parlamentares, não é? E esse compromisso ele tem, pelo menos até onde eu fui informado, se houver o projeto, o amadurecimento devido ao processo legislativo, se colocar o projeto em votação. E os parlamentares é quem decide. E o Hugo tem firmeza para fazer isso aí. Apesar dele dialogar com o governo, até porque ele é presidente da Câmara, né? Ele está na linha sucessória, tem que dialogar com o governo. Mesmo que faça oposição, tem que ser uma oposição responsável. O perfil de Hugo não é esse perfil esquerdista aí, da Gleisi Hoffmann, do Boulos, dessa gente aí da extrema esquerda, aqueles que destruíram o patrimônio público, tocaram fogo nos prédios do Ministério, até do Ministério da Saúde lá no passado, não é? Que fizeram isso, que mataram um jornalista, colega seu, da Band, e o assassino esquerdista, o que é que recebeu de pena? Está aí, está solto. Adélio Bispo, outro militante de esquerda, que tentou contra o presidente Bolsonaro. Então é isso. Bom, a gente está uma semana, né, ministro, fazendo aqui. Eu quero falar um pouco sobre saúde, inclusive, porque teve mudança na pasta teve no Ministério da Saúde, inclusive, hoje o presidente Lula oficializando o Alexandre Padilha, né, como novo ministro da Saúde. Qual é a sua perspectiva aí? Qual era a sua leitura com a ex-ministra Anísia Trindade? Qual a sua perspectiva com o Padilha a partir de então? A Anísia, na realidade, ela não correspondeu às expectativas que nós tínhamos a respeito dela à frente do Ministério da Saúde. A Anísia, eu trabalhei com ela era presidente da Fundação Oswaldo Cruz, é uma pessoa de bom trato, é uma pessoa que tem qualificação, mas no Ministério da Saúde ela não soube lidar com aquela situação da maneira adequada, passou a vestir uma roupa de militante de esquerda, trazendo pautas identitárias, pautas que dividiu a sociedade, quando o caminho devia ser outro. Eu, como ministro, enfrentei uma situação muito difícil, mas era por uma questão de uma emergência de saúde pública decorrente da pandemia e tinha as divisões próprias. A Anísia, o vento soprava todo a favor dela. E o que ela foi se meter foi em confusão, querer forçar as pessoas a tomar a vacina, que isso não vai fazer com que as pessoas tomem vacina, querer obrigar as pessoas a tomar vacina. Você tem que convencer as pessoas através de campanhas, de esclarecimento à população, como eu fiz. A questão do aborto, ou seja, adotou um caminho muito errado, né? E os secretários, todos eles, a grande maioria, eram secretários que foram postos ali pelo PT. Ou seja, a Anísia fazia um papel figurativo. Ela estava guardando a vaga que era do Padilha, né? O Padilha estava na Secretaria de Relações Institucionais, teve um péssimo desempenho lá, tanto é que o Lula ia tirar ele, porque se ele tivesse bem lá, o Lula não ia tirar o Padilha. Então tirou ele e botou uma pior do que ele, que é a Gleisi Hoffmann, né? E ela, a Anísia guardava o lugar do Padilha, agora o Padilha foi para o lugar dela para ressuscitar aqueles programas que não deram certo
no passado, né? Então não temos expectativa que haverá mudança nenhuma, quando muito vai ter mudança para pior. Agora, é lamentável o que o Lula fez com a Anísia, né? Até o Lauro Jardim publicou que a Anísia disse que foi bem melhor tratada pelo Pazuello do que pelo governo atual. O senhor solidariza com a ex-ministra, então? Eu não me solidarizo, não, porque isso aí ela tem que buscar com o pessoal dela lá. Tá? Eu acho que, de certa forma, o que aconteceu com ela deu causa para isso, né? Não só pela gestão pífia, né, responsável pela maior epidemia de dengue do mundo, quer dizer, o caso foi aqui no Brasil, incompetência deles. Agora eu fico triste de Lula, que queria colocar mulher e tal, pegou a Anísia e fritou a Anísia, literalmente. Né? Já que não tem ovo para fritar, porque está caro demais, ele aproveitou para fritar Nízia Trindade. Bom, eu preciso ir para o intervalo comercial, ministro, mas para fechar nessa história de saúde, o senhor hoje dorme com a cabeça e a consciência tranquila do que fez durante a pandemia, já que a gente está, inclusive, acho que para a semana, é isso? Dia 17? Ou é essa semana? Amanhã. Amanhã, né? Dia 11. Você faz... Não, são 5 anos, 5 anos do reconhecimento, pandemia, pela OMS da pandemia de Covid-19. O senhor dorme com a consciência tranquila? Absolutamente tranquilo. E, naturalmente, se ressente de que o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro não compreendeu aquele momento e falou que não deveria ter falado? Não, eu tenho a minha consciência tranquila que eu fiz o melhor pelo Brasil, pelo governo que eu fiz parte. O presidente Bolsonaro sempre me deu um apoio muito grande para eu ficar à frente da pasta. Só para você ter uma ideia, no dia que eu assumi o Ministério da Saúde, pode procurar aí, dia 23 de março de 2021, houve cerca de 3.600 óbitos por Covid-19. Tá? Era a média? Era média móvel. Tá? Isso dá o quê? 10,76 óbitos por cada milhão de habitantes. O Brasil era o epicentro da pandemia de Covid-19. 6 meses depois, houve uma redução de 90% dos óbitos. Vacinas. No dia que eu assumi o Ministério, eram aplicados 300 mil doses de vacina no Brasil por dia. No final do mês de março, 7 dias depois, nós aplicávamos mais de 1 milhão de doses. Em fevereiro, em março de 2021, as UTIs estavam todas lotadas. O sistema de saúde estava em colapso. Em julho de 2021 já tinha vaga de UTI em todo o Brasil. Então nós fizemos um trabalho sério, um trabalho duro à frente da pandemia. Essas discussões, essas divergências são próprias do período pandêmico. Foram superadas com uma gestão eficiente, técnica, honesta, que não há denúncia contra mim de desvio de 1 centavo do recurso público. O presidente Bolsonaro me apoiou em todos os momentos da pandemia. Naturalmente que o presidente tem opiniões próprias, né? Eu até estava mostrando para você aqui um vídeo de uma live, né? Que você pede para ele se vacinar, inclusive. Que eu falo para ele, o senhor deve se vacinar, né? Mas ele tomou essa decisão, eu vou dizer, porque começou aquela pressão para forçar as pessoas a se vacinar. Isso é uma opinião minha, né? Certo. E ele ficava muito chateado com essa coisa de prender as pessoas, de restringir a liberdade individual, de não deixar o sujeito ir para um restaurante porque ele não tinha um passaporte de vacina. Então, pelo que eu conheço do Bolsonaro, eu acho que ele se irritou muito com isso aí. Ele quis ser exemplo de não vacina, é isso? Não, ele quis ser exemplo de que a liberdade individual não pode ser cerceada por uma medida sanitária dessa ordem. Porque se você pegar os direitos fundamentais, até um jurista alemão chamado Robert Alexi, né, que é um grande especialista em direito constitucional, que ele faz o que a gente chama de sopesamento, né? Para avaliar o predomínio de um direito fundamental sobre o outro. Aí o que está em jogo é a liberdade, de outro lado, o direito à saúde, que é um direito forte. Mas se tomarmos como base que, no caso da vacina, apesar de ter sido extraordinário, de ter sido a vacina, o ingresso para a saída da pandemia, infelizmente, essas vacinas contra vírus de RNA, elas não têm uma efetividade, por exemplo, de uma vacina de sarampo. Agora ministro, só para a gente fechar aqui, por causa do tempo mesmo, mas quando se analisa o resultado das eleições de 2022, boa parte aponta-se que foi por causa da postura do ex-presidente Bolsonaro em relação à pandemia, ou seja, apesar de todo esse avanço do Ministério da Saúde em relação às vacinas ali, a partir da sua gestão, inclusive, se coloca, diz, olha, ele perdeu ou por isso, ou também por isso em relação à pandemia. Ou seja, foi problema de fala inadequada ou de postura inadequada. A intuição que o presidente teve, né, e
Infelizmente, a gente achava que ele ter feito uma fala mais assertiva fosse melhor. Né? Mas o Bolsonaro é como diz Valdemar, o Bolsonaro tem umas coisas que a gente precisa entender, porque um cara que coloca 1 milhão de pessoas numa rua. É difícil aconselhar uma figura dessa, é isso? É fácil de aconselhar, mas quando ele bota uma coisa na cabeça para você tirar, não é fácil, não. Eu acho que todas essas grandes lideranças são assim, viu, Luiz? Bom, vamos rapidinho para o intervalo comercial. A gente volta em 1 minuto para a gente conversar mais assuntos aqui com o ex-ministro Marcelo Queiroga, presidente do PL da Paraíba. É 1 minutinho só e a gente retorna aqui.